Malária. Então, né, beberes? Malária, ela é uma doença infecciosa, febril, né? Causa febres altíssimas e é causada por protozoários, tá? E novamente, mais uma vez, como sempre, esses protozoários são transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles, o Anopheles darlingi, né? Se a gente dá Anopheles darling, é um Anopheles querido, então, bichinho, né? Por que é que ele transmite doença? Então, sempre é a fêmea, porque a fêmea é que é hematófaga por conta da questão da postura de ovos, tá? A malária, ela tem cura se for tratada adequadamente e é uma doença endêmica na região amazônica, né? Então, aqui no Brasil, região amazônica, aí, né? Acre, Amapá, Amazonas, pegando aí Maranhão e Mato Grosso ainda, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, são áreas endêmicas da malária, tá certo? Lembra lá, quando a gente falou de vetores, o Anopheles, ele se reproduz em córregos, né? Que tem bastante oxigenação. Então, ó, lugar melhor do que a Amazônia não tem, né? E aí, gente, é um dado bem expressivo. São cerca de 500 mil casos por ano de malária no Brasil, tá? E aí a gente tem 5 espécies de protozoários que causam a malária, que é o Plasmodium falciparum, o Vivax malari ovale e o Knowles. Não sei nem falar isso, viu? Então, aqui no Brasil, né, principalmente esses três, o Vivax, o falciparum e o malari, tá? Esse aqui, região, né, continente africano, tá certo? E o Knowles, ele é basicamente parasita de macacos com registros humanos, mas ele é proveniente do Sudeste Asiático. Isso não impede que essas formas aqui, elas sejam introduzidas em outros países, né? Tá aí o COVID para mostrar que a disseminação de uma doença, ela pode acontecer rapidamente numa ampla escala mundial aí, né? E aí, o vetor, como a gente já viu antes, o vetor da malária é a famosa muriçoca, né? Também chamada em algumas regiões de carapanã, mosquito prego, tá? E essa muriçoca, né, esse vetor, ele tem como nome científico Anopheles darlingi, que é o principal vetor aqui no Brasil, tá? E ele tem esse hábito, né, de viver no interior das residências, então, né, ele fica dentro de casa. E ele tem aí, ó, altas densidades e ampla distribuição no território nacional, ou seja, em tudo que é lugar a gente encontra. Menos, olha que sorte, né? Menos no sertão nordestino, no Rio Grande do Sul e áreas com altitude acima de 1.000 metros. Aí são locais onde é mais difícil encontrar o Anopheles darlingi. Então, a probabilidade de alguém contrair malária no sertão nordestino é praticamente nula, né? Isso não impede que alguém aqui do sertão contraia malária, né? É só viajar para as regiões onde a doença ela é endêmica, tá? E aí, essa questão da exceção do sertão, por quê, né? É pela questão mesmo climática, tá certo? Porque o Anopheles, ele precisa de água corrente, com bastante oxigenação para se reproduzir. E a gente sabe que a maioria dos nossos cursos d'água, eles são intermitentes, né? Isso, então, não tem boas condições para a reprodução do vetor, tá? Uma foto do jovem, né? Do Anopheles. E, como a gente falou, a transmissão ocorre por conta da picada da fêmea, né, que está infectada. Quando essa fêmea ela pica a pessoa infectada, os plasmódios que estão lá no sangue da pessoa passa para o mosquito. Coitado, né? Tinha nada a ver com a história. Esse mosquito vai atuar como hospedeiro, né? Vai permitir o desenvolvimento do parasito, ou seja, ele é um vetor biológico, tá? Esse parasita aí, o Plasmodium, ele precisa do mosquito para
completar o seu ciclo de vida, ok? E aí, né, durante o seu desenvolvimento, uma nova forma, que é o esporozoito, é o que vai ser transmitido de novo, né, para os seres humanos através da saliva do mosquito quando no momento da picada, tá? Então, o ciclo do parasita dentro do mosquito tem duração, né, em média de 12 a 18 dias. Isso significa que os mosquitos vivem muito, viu, gente? O povo diz, não, mosca vive só um dia. Eu não sei a mosca, mas os mosquitos, olha aí, são vários dias de vida, né? A questão da transmissão, principalmente horários crepusculares, né, ao entardecer e ao amanhecer, né, por questões do hábito do vetor, tá? E é importante a gente dizer, né, que a malária não há transmissão direta da doença de pessoa para pessoa. Por quê? Volta lá. A forma que a gente tem no nosso organismo, né, é essa forma aqui, ó, de gametócito. E a forma que ela é transmitida é na forma de esporozoito, tá? Então, por isso que não se transmite de pessoa para pessoa, tá certo? Pode haver uma transmissão congênita ou por transfusão, compartilhamento de agulhas, porém é bastante raro. E aí, gente, no mundo, estima-se aí, né, que 214 milhões de casos novos de malária foram registrados, né, com 490 mil óbitos. Então, façam aí as continhas, né, de incidência, 214 milhões dividido por 7 bilhões de pessoas, e a letalidade, né, de 490 mil por 214 milhões. Então, é uma doença que ela é bastante intensa, né? E apesar de não ser tão falada, tá? Basicamente só se encontra a malária em países subdesenvolvidos, né? Então, inclusive no Brasil, né? Países em desenvolvimento, vamos dizer assim, tá? Lembrando que pode haver a exportação ou importação de casos, né? Aí só um mapinha de risco da malária, onde a gente tem o verdinho mais escuro, são as regiões onde tem maior propensão a ter casos de malária, tá? Branco, sem transmissão, glória a Deus, estamos aqui, né, na parte branca. E esses verdinhos, baixo risco, né? Aqui algumas regiões, algumas partes da região sudeste, aqui Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Principalmente por conta da presença de matas da Mata Atlântica, né, em condições bem densas, tá, nessas regiões. Eu acho que recentemente, eu não tenho certeza, mas teve uma atriz, Camila Pitanga, ela teve, eu não sei se foi malária ou se foi febre amarela, agora a memória não está vindo, mas ela teve uma dessas doenças que são, né, endêmicas da região norte. Ela e a filha num local no isolamento, aí na quarentena, num local de mata, num sítio, não sei o que, uma chácara, e acabaram contraindo aí a doença. Não lembro agora se foi malária ou se foi febre amarela. Bota aí no Instagram que vocês acham, né, no site de fofoca, tá? Toxoplasmose. Então, toxoplasmose é que a gente chama da doença do gato, tá? Então, o causador, né, é um parasita chamado Toxoplasma gondii, e o contágio acontece principalmente devido à injeção de carne, tá? E aí, carne, principalmente carne crua, né? Então, o que acontece muitas vezes é que os animais domésticos, né, como os gatinhos e os cachorrinhos, eles podem, né, ingerir carne que está contaminada, tá? Então, a gente tem gado e porco, eles se contaminam e transmitem a doença por meio da carne, se for consumida mal passada. Muitas vezes, além de mal passada, muitas vezes até mesmo crua, né? Principalmente os animais domésticos, tá? Esse protozoário, ele também fica, né, no ar, e a gente pode inalar,
tá? Esse protozoário. Como? Ele pode estar presente no solo, nos alimentos, nas fezes, né, de gatos, pombos e roedores. E aí vem, o grande vilão da toxoplasmose são os gatinhos, né, que são considerados, mas os bichinhos, coitadinhos, eles não têm culpa, tá? Então, os gatos, né, eles eliminam o protozoário, o toxoplasma, nas suas fezes. Então, principal cuidado que a gente tem que ter em relação à transmissão da toxoplasmose por gatos é no manuseio das fezes. Então, aquele processo de trocar, né, a areia da caixa de areia, de fazer a limpeza ali, naquele momento é que a gente pode se contaminar, tá? Principalmente pela inalação do agente transmissor. Também quem fica com gato dentro de casa, né, assim, que fica em cima de cama, em cima de sofá, o parasita ele pode, né, tá presente nesses móveis, né, no ambiente doméstico, por conta também dessa mesma coisa, do animal, às vezes ele, né, eliminou lá as fezes, mas aí ficou ainda sujo, ele suja sofá, cama, esses locais, e aí o parasita fica ali, o protozoário fica ali, e a gente pode se contaminar, tá? Outros animaizinhos, né? As aves, né? O cocô de pombo, cocô de rato, também podem transmitir a toxoplasmose. E outros pássaros, né? Calopsita, jandaia, tá? Esses pássaros que a gente gosta de ter em casa também podem transmitir a toxoplasmose, certo? E tem outra doença também que é transmitida pelos pássaros, que é... Daqui a pouco eu me lembro. E aí o grande problema da toxoplasmose é quando a gente adquire, se a pessoa adquirir, né, toxoplasmose na gestação. Então, quando a gestante, por isso que os médicos dizem, tá gestante, se afaste de gatos. Os coitadinhos dos gatos, né, nem tem culpa, né? Hoje em dia já se tem muito mais conhecimento sobre a transmissão e já não precisa haver esse afastamento total dos gatinhos, é só tomar alguns cuidados, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Se a gestante nunca teve toxoplasmose e adquire a infecção durante a gestação, você vai ter aí a toxoplasmose congênita, né? Tá aqui a buchudinha, pegou toxoplasmose, tá? O toxoplasma gondii, ele vai ser transmitido para o feto, né? O parasita, ele se multiplica na placenta e pode infectar o feto, causando diversos comprometimentos. Dentre esses comprometimentos, a gente tem lesões no sistema nervoso central e na retina. Então, toxoplasmose na gestação, você pode ter um bebê com cegueira. Então, muito cuidado. Então, nos seres humanos, né, os protozoários se multiplicam e atacam todos os órgãos, provocando aí uma infecção generalizada. Isso em casos mais graves, tá? Então, surgem aí deficiências neurológicas, inflamações nos olhos, complicações musculares, hepatite, pancreatites, podendo levar, inclusive, a óbito, tá certo? Então, é uma doença bastante perigosa. Porém, com o conhecimento, a gente, né, já tem bastante tratamento, tá certo? E aí, né, a transmissão gestante-bebê, tá, que a gente já falou, esse é o caso mais grave, né, porque pode apresentar aí o feto hidrocefalia, convulsões, atrofia cerebral, anemia, problemas no fígado e o mais comum, né, que é alterações oculares, principalmente a cegueira, tá, é o mais comum. Aí eu já tive toxoplasmose. Se você já teve toxoplasmose, você já está imune. Então, você pode engravidar. Nesse momento, não vai mais haver a transmissão para o bebê. O problema é só quando a gestante, no caso, né, adquire aí a toxoplasmose durante a gestação, tá? Se antes da gestação ela já teve, não tem problema. Ela já tem aí anticorpos.
Então, o que é importante, né? Evitar comer alimentos crus, né? Principalmente a carne crua, tá? Tentar fazer aí o congelamento da carne por 3 dias, né? Lavar bem as mãos após a manipulação desses alimentos. Evitar contato com fezes do gato ou lavar bem as mãos após isso ocorrer. Então, quem tem gatinho aí, né, tem que ter muito cuidado no manuseio dos dispositivos aí de caixa de areia. Lembrando que depois de 3 dias, mesmo que as fezes estejam contaminadas com os parasitas, depois de 3 dias esses parasitas já estão inativos, tá? Então, é uma opção, né? Você deixar lá a caixinha de areia do seu gato por 3 dias sem trocar. Mantenha seu gato bem alimentado para que ele não precise caçar para comer. Nunca dê carne crua, né? A gente evitar. E se não for possível, né, colocar um chocalho no pescoço para que ele não consiga caçar, né, e comer carne crua, tá? A caixa de dejetos deve ser renovada a cada 3 dias, colocada ao sol, lembrando que os raios ultravioleta eles fazem a inativação dos micro-organismos, né? Os cães também podem transmitir, mas ele transmite não porque tá nele, tá certo? Às vezes está no pelo, né, que ele sujou aí onde havia fezes de gato. E aí a transmissão do cachorro é quando a gente faz aquela inalação, tá? E aí, controle de ratos e insetos. Lavar bem as mãos e unhas após trabalhar na terra, né? Porque a terra pode estar lá contaminada com fezes. Gestantes, evitar essa atividade. A água também pode ser contaminada por fezes de gatos, né? Com o toxoplasma, tá? E se não tiver água tratada, sempre ferver a água antes do consumo. E quem tem reservatório de água, deixar sempre bem fechado, né? Além da dengue, né? Porque quem tem gato, que o gato fica passeando por todo canto, pode acontecer a contaminação também, tá? Esquistossomose. Esquistossomose eu vou simplificar porque já é uma doença bastante conhecida, né? Por nós, tá? Então, aqui a gente tem xistossoma adulto, a fêmea nesse formato de tripinha, né? Tá aqui a fêmea sempre carregando a cruz, o fardo, né? E o macho, ele é mais largo e ele envolve a fêmea, né? Para a reprodução. O macho sempre de boa aí, né? Andando aí de chapéu, como você dizia. Foi assim que eu aprendi a identificar os símbolos, tá? Então, né? A esquistossomose, o xistossoma, ele tem várias fases. A gente tem a fase de ovos, né? O ovo é lançado na água com as fezes. O ovo ele só vai parar na água juntamente com as fezes se não houver saneamento, tá? Então, local que não há instalações hidrossanitárias, não tem banheiro, não tem fossa, aquele cano jogando direto em algum lugar que vai bater lá no riacho, vai bater lá no reservatório, tá certo? Então, é uma doença que está muito ligada ao saneamento. Então, esse ovo, quando ele chega na água, ele eclode e vira aí o que a gente chama de miracídio, né? Esse miracídio, ele é uma forma microciliada e ele vai nadando até encontrar um caramujo de uma determinada espécie. Não é qualquer caramujo, tá certo? Se na água não tem caramujo, cadê? Não tem caramujo. Vou riscar ele. Não tem caramujo, o que é que acontece? O ciclo de vida, ó, foi interrompido aqui, não vai haver a proliferação aí da esquistossomose, tá? Porém, tem o caramujo. Então, o miracídio vai, encontra o caramujo e penetra no caramujo. Quando ele penetra no caramujo, ele vai completar o seu ciclo de vida dentro do caramujo. Então, ele vai deixar de ser um miracídio e vai virar uma cercária, né? A cercária é uma forma flagelada, tá? Ela nada. E essa cercária, ela vive livre aqui na água. E a partir do momento que o homem, né, ele entra em contato com essa água, a cercária, ela penetra pela pele,
Então, vejam como é fácil a gente pegar a esquistossomose, né? A cercária, ela não precisa, não, eu tô com cuidado, eu não tô botando a cabeça dentro d'água, não vou engolir essa água, não. Tá, não te impede de contrair a esquistossomose, porque a cercária, ela penetra pela pele. Beleza? Voltando aqui de novo, né? A água tem miracídio, mas se não tem caramujo, não vai ter cercária. Miracídio não contamina o ser humano, tá? E aí as formas, né? O ovo, o miracídio, que ele é microciliado, e a cercária, que ela tem esses flagelozinhos que é para nadar, né? O macho, ele é maior e ele abrange a fêmea para a reprodução. E aí a gente tem que é uma doença parasitária causada pelo trematóide Schistosoma mansoni, né? Cujas formas adultas habitam aí os vasos mesentéricos do homem, né? A questão estão lá no intestino. E as formas intermediárias se desenvolvem lá nos caramujos do gênero Bionfalaria. Então, não é todo caramujo, é só o Bionfalaria. E às vezes pode ter o caramujo na água, mas pode ser que esse caramujo não esteja contaminado, tá? É uma doença que inicialmente ela é assintomática, mas pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. Minha gente, uma pessoa com esquistossomose, ela fica extremamente cansada, além de ter um inchaço abdominal, né? Extremamente cansada. Tem calafrios, tem dores no corpo, tá? É uma doença bem sofrida, né? Chamada como barriga d'água por conta do inchaço que dá, né? Que a barriga fica bem grande, tá? E a gente tem aí o homem como hospedeiro definitivo, né? E o parasita, na forma adulta, ele tem reprodução sexuada, ou seja, tem que ter a fêmea e o macho, tá? Os ovos são eliminados por meio das fezes no ambiente, locais sem saneamento, né? Que contamina as coleções hídricas, que podem ser naturais ou artificiais, e a gente vai lá e mergulha lá no córrego, no riacho, no açude, e aí a gente vai se contaminar, né? Então, aqui, ó, é só falando justamente que o ciclo biológico ele depende necessariamente da presença do hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então, se não tem caramujo, mesmo que tenha havido a contaminação da água, o miracídio ele não evolui para a cercária. E só a cercária, aquela que sai nadando, é que penetra na pele para contaminar o homem, tá certo? Então, é isso. Esse monte de coisa que está escrita aqui está dizendo isso, mas aí vocês leem com calma depois. No Brasil, a gente tem registro, né, da doença em 24 estados, principalmente Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Então, aí estão os caramujos, né, o Bionfalaria. Todos esses Bionfalaria, eles são hospedeiros intermediários aí para o Schistosoma mansoni, tá? Sendo essas espécies aqui, né, Glabrata, peregrina e tenagófila, encontradas na América do Sul, beleza? Modo de transmissão, a gente já falou, né? Lembrando aí, as cercárias são uma forma livre que vive na água e a forma de transmissão se dá pelo contato dos seres humanos com a água. Transmissão não ocorre de homem doente para suscetível, tá? Não ocorre autoinfecção. Por que não ocorre autoinfecção? De novo, porque nas fezes são eliminados os ovos. E o que é que contamina os seres humanos, gente? A cercária, na forma de cercária, tá? Um homem infectado pode eliminar ovos de Schistosoma mansoni a partir de 5 semanas após a infecção e ele pode liberar ovos aí durante 20 anos, tá? Já os caramujos, né, eles começam a eliminar as cercárias entre 4 e 7 semanas após a infecção, certo?
Um caramujo que foi infectado, ele vai eliminar essas cercárias pela vida inteira, né? A sua vida que é de 1 ano, se não for eliminado antes. Sintomas. Então, na fase aguda, febre, dor de cabeça, calafrios. Calafrio é um dos piores sintomas, assim, um dos mais característicos. Aquela suadeira, fraqueza, muita falta de apetite, dor muscular bastante, tá? Tosse e diarreia. Em alguns casos, pode haver inflamação do fígado e do baço, e aí ocorre aquele aumento de tamanho, por isso que é chamada de barriga d'água, que a pessoa fica com aquele abdômen inchado, tá certo? Na forma crônica, né, a diarreia ela é mais constante e pode aparecer aí sangue nas fezes. Além de tonturas, dor na cabeça, coceira, palpitação, podendo causar ainda impotência, emagrecimento, endurecimento do fígado com aumento do volume, aquele que quando você toca, né, você sente duro. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico ele acaba sendo um diagnóstico clínico, né, nesses casos mais graves. O médico, só de pegar aqui na região do fígado, de apalpar, né, ele pode identificar a doença, tá? E aqui, né, um indivíduo saudável e um indivíduo doente com fígado e baço aumentados, né? Então, o diagnóstico, tá? Principalmente é um diagnóstico clínico, ou seja, você tem que dizer onde é que você mora, onde é que você esteve, se é uma zona endêmica. Descreve os sintomas, né? Aqueles sintomas que calafrio, dores no corpo, então é feito o diagnóstico clínico. E aí, através de exames de fezes e urinas com ovos do parasita, também pode ser detectado. Atualmente, existem alguns exames que detectam a presença de anticorpos no sangue, né, em casos em que a infecção é leve ou sem sintomas. Mas a maioria, né, dos exames, eles são ainda diagnósticos clínicos, né? O médico examinando e diz que é esquistossomose. Tá? Tratamento com antiparasitários, né? Então, tem aí alguns antiparasitários que tratam a esquistossomose. Lembrando que não é qualquer um, né? Qualquer remédio. Não adianta tomar ivermectina, né? Que além de não curar a Covid, nem prevenir Covid, piorou, né? Não sei nem qual é a lógica disso. Ivermectina é um antiparasitário, tá certo? É eficiente no tratamento de ascaridias e outras verminoses, mas não funciona aqui para esquistossomose, tá? Mas aí algumas medicações, elas servem para eliminar tanto o parasita como a disseminação de ovos no meio ambiente. Quando a doença é crônica, ou seja, aquela pessoa que está com a doença 10, 20 anos, tá certo? Ela tem tratamento específico e a pessoa vai viver com aquela doença provavelmente o resto da vida. Brasil, cerca de 7 milhões de infectados. Aqui nessa área vermelha que vem aqui de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte e Maranhão, são as áreas, né, de alta... são áreas bastante endêmicas, tá? Os pontinhos azuis aqui na figura são alguns focos, né? E as áreas brancas são áreas que não têm casos da doença. Observe aqui, né? Região norte não é uma região de esquistossomose, mas também, coitada, né? Já é da malária, da febre amarela, de um monte de outras doenças, né? Doença de Chagas. Não é possível que tudo de ruim ia ficar para a região